Olá, eu me chamo Felipe Paiva e hoje eu vou te trazer para conhecer o decorado do Orla da Barra, um empreendimento da construtora Santerra localizado em Barra Velha, na Praia do Tabuleiro, em Santa Catarina. Mas hoje eu não quero falar com você somente sobre o apartamento e as suas características. O que eu quero te mostrar é o porquê que tantos investidores têm decidido investir aqui, alocar os seus recursos aqui, mesmo com toda essa história de Selic alta, juros altos e etc. Mas falando um pouco sobre o apartamento, nós estamos falando aqui de um apartamento de frente para o mar com 88 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo uma suíte. Eu não estou falando de um alto padrão, eu não estou falando de um apartamento de luxo, eu estou falando de um apartamento para você que quer ganhar dinheiro com revenda, com alavancagem, ou então que quer construir ou aumentar a sua aposentadoria através de locação por short stay, locação por diárias através de plataformas como o Airbnb. E um fato é que a alavancagem nesse empreendimento também se torna interessante demais quando a gente passa a analisar a TIR, que é a taxa interna de retorno dessa possibilidade. E antes de nós sentarmos para conversar justamente sobre os números e o porquê que muitos investidores têm alocado seus recursos aqui, eu quero te levar para uma imersão. Aqui no decorado, nós temos uma sala de imersão onde você consegue visualizar melhor aonde fica esse empreendimento. Vamos lá conhecer? Vem comigo. Olha só, já estamos aqui na sala de imersão da construtora e aqui você consegue visualizar melhor onde e como será esse empreendimento. Então, nós estamos aqui na Praia do Tabuleiro, que é conhecida pela sua geografia mais estreita em relação à distância mar e BR, e esse é um ponto que chama a atenção dos investidores, depois eu te conto o porquê, mas vou te mostrar agora um pouco sobre a localização dele. Nós estamos aqui então em Barra Velha, aqui passa a BR-101, próximo a Balneário Camboriú, que é uma região muito conhecida. Nós temos muito próximo, a mais ou menos 25, 30 minutos também, o Beto Carreiro World, o segundo melhor parque do mundo, que recebe cerca de 3 milhões de visitantes. Próximo aqui nós temos a Havan, McDonald's, como você pode ver lá. Enfim, em relação ao empreendimento, nós estamos falando então de 2 torres com 8 apartamentos por andar, e uma área de lazer estilo resort completa para todas as estações, com piscina, quadra oficial de beach tênis, mas isso tudo eu consigo te contar em um segundo momento com mais detalhes. Vamos voltar lá para o decorado agora, que eu vou te contar esses detalhes então do porquê que tantos investidores têm alocado seus recursos aqui no Orla da Barra. E já estamos aqui na sacada desse empreendimento. Então, por quê que tantos investidores têm alocado seus recursos aqui? Por que esse empreendimento tem sido um sucesso de vendas? Começando pela sua localização, o Orla da Barra está em uma região muito exclusiva, está em uma região muito privilegiada. Como vocês viram anteriormente na sala de imersão, ele está muito próximo à BR. E se nós formos analisar cidades ao redor, como Balneário Camboriú e Itapema, mas mais especificamente agora falando de Meia Praia em Itapema, nós podemos observar um fenômeno que eu acho muito interessante. Os empreendimentos que estão localizados do lado da BR para o mar têm os seus preços colados na BR em torno de 2 milhões de reais ou mais, porque Meia Praia também é uma região que tem a BR próxima do mar. Já os empreendimentos que atravessam a BR já caem os seus preços médios para 800, 700, 500 mil reais. Ou seja, ninguém quer ter que atravessar a BR, mesmo que tenha viaduto, isso ou aquilo. O fato é que quanto mais próximo ao mar, melhor. Isso é um dado histórico, isso é algo comum. As pessoas buscam cada vez mais estarem próximas de parques, próximas do mar. Vide Central Park em Nova York, vide o Parque Flamboyant em Goiânia, que é uma região em extremo crescimento também. E aqui nós temos o mar. Então, por que a Praia do Tabuleiro ela tem se consolidado tanto? Primeiro, por esse motivo que eu comentei com você, e tem outros motivos também, como por exemplo, o PIB per capita da região hoje ultrapassa os 70 mil reais, o que fortalece e justifica muito a demanda imobiliária. Nós já temos aqui na região grandes empresas como McDonald's, Havan, indústrias de carro como BMW, e os seus executivos buscam vir de Araquari, que é a cidade aqui ao lado, onde são localizadas essas indústrias, vindo então aqui para Barra Velha para ter essa qualidade de vida superior.
Agora, falando especificamente do Orla da Barra, ele traz algo que poucos empreendimentos no litoral de Santa Catarina traz hoje, que é a possibilidade de você pagar uma pequena porcentagem até as chaves. Normalmente as construtoras elas pedem 50%, 60%, 40% até as chaves. O que isso significa na prática? Quando nós estamos falando de um empreendimento na planta que ainda está por ser entregue, quanto mais distante a entrega dele, mais diluído fica o valor que você precisa pagar até a entrega desse empreendimento. Ou seja, é muito mais fácil você pagar, por exemplo, 30% em 5 anos do que pagar 60%. É muito mais fácil você pagar 30% em 5 anos do que em 1 ano. E além disso, quando nós estamos falando de imóvel na planta, você consegue, com 10% do valor do imóvel, dar uma entrada. Em alguns casos, até mesmo sendo possível algum tipo de negociação. Em alguns casos. Já no financiamento bancário tradicional do imóvel pronto, normalmente o que se pede é 30% de entrada. Isso significa que, no caso de um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, financiado com o banco desde o início, você precisa de R$300 mil para adquirir. Já na planta, R$100 mil é o suficiente. E o que acontece então no Orla da Barra? A Santer liberou até março do ano que vem 30% até as chaves, ou seja, você consegue num apartamento médio de R$1 milhão pagar apenas 300 mil diluídos na data deste vídeo em 47 meses, ou seja, você consegue hoje uma parcela média de R$ 1.500, uma entrada na média de R$100 mil, vai depender da unidade, da posição do prédio que você escolher, e reforços, balões semestrais na média de R$15 mil. Ou seja, se você está aportando um valor menor até as chaves, significa que a sua TIR, a sua taxa interna de retorno, se torna menor, porque quando você aporta R$300 mil, R$100 mil diluídos ao longo do tempo, só que desde o início você está rentabilizando em cima de R$1 milhão, por exemplo, a sua alavancagem se torna muito maior. E especificamente falando de uma região em plena valorização. Nós falamos de maneira conservadora que um empreendimento, um apartamento nesse empreendimento hoje valoriza em média de 14% ao ano. Se for frente mar, podemos falar em 17%, 18% ao ano. Ou seja, no resumo de tudo, o fato é, você está em uma localização privilegiada, com um PIB per capita consolidado, com grandes empresas ao redor e, além disso, com a possibilidade de pagar pouco até as chaves. E um outro detalhe muito importante é que hoje é muito raro encontrar empreendimentos pé na areia como esse, que você atravessa a rua e está no mar, por menos de R$1 milhão na região. Ou seja, você tem todos os motivos para ter aqui uma alta liquidez, porque você está próximo ao mar, e empreendimentos próximos ao mar têm mais liquidez. Você tem motivos para ter uma boa alavancagem, porque você está comprando algo na planta com 1 metro quadrado abaixo da região, em uma região que está em plena valorização, e você tem todos os motivos para ter também, se quiser, um bom retorno, uma boa rentabilidade através de locação via short stay, que são locações por diária através de plataformas como o Airbnb. Ou seja, você consegue ganhar de todas as formas de todos os meses. Mas, Felipe, a Selic está alta. Esse não é um problema, porque hoje mesmo saiu uma expectativa de que a Selic esteja em 11% até o final de 2026. Agora, esse empreendimento você financia ele somente lá em 2030, aonde com certeza a Selic já vai estar mais reduzida. E o fato é que você não precisa se preocupar com a segurança e a solidez da construtora, porque apesar de ser muito sólida, ainda existem grandes bancos por trás garantindo a entrega da obra. Isso é o que faz toda a diferença e é esse um pouco dos motivos que grandes investidores estão alocando seus recursos aqui no Orla da Barra e também os que estão começando agora. E se você ficou até o final desse vídeo e quer entender se essa oportunidade faz sentido para o seu momento atual, o meu número estará na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo e eu te conto todos os detalhes.